E o senhor mencionou anteriormente que o senhor também é professor. Sim. E eu tenho uma curiosidade. Por que o percentual de estudantes que não passam no exame da ordem é tão grande? Olha, Felipe, eu tenho uma honra, eu tenho a felicidade de lecionar. Eu costumo brincar que a docência na minha vida é uma questão muito mais prazerosa do que qualquer outra, né? Que é você entregar o pouco do conhecimento que a gente tem para os alunos, né? Essa dificuldade, muitas das vezes, está atrelada à falta de capacitação. Eu não vou achar aqui um bode expiatório para você. Não vou falar, o culpado é esse ou aquele. Eu acho que é uma soma, né? E na docência isso fica muito claro para a gente, né? Nos bancos das graduações, né? Hoje nós temos uma era de absoluto capitalismo imposto nas graduações. Na pandemia foi a farra das demissões dos professores, porque agora é tudo EAD. Então você tem as faculdades pressionando enormemente o professor, tantas horas aulas, né? Com a redução drástica das horas aulas, do valor da hora aula, né? Então, quem perde no final das contas é o aluno, né? Porque você tem muitas vezes cursos insuficientes, porque hoje é tudo gravado, né? Algumas faculdades ainda prezam pelo presencial, mas a participação está cada vez menor, porque é uma geração que veio para começar a estudar de uma forma EAD. E então eu vejo isso como um prejuízo, né? Eu sou da época antiga ainda, então de um ensino presencial, por mais que eu não queria ir para a faculdade, eu tinha que estar lá. Das 7 às 10 da noite eu tinha aula todos os dias. 10, 11 horas, não me lembro ao certo. Mas eu tinha aula presencial, gostando ou não. Né? Então você estava ali concentrado, você estava ali, não existia celular. Hoje, no EAD, você está ali com um cara, ele fecha a câmera, isso acontece comigo, ele fecha a câmera. Comigo não acontece menos porque eu leciono para cursos preparatórios. Então só está ali de fato quem está interessado, porque ele quer. Agora, aluno de graduação, você tem aquele perfil que ele está ali porque o pai dele obrigou, porque a mãe tá. Não, você tem que fazer uma graduação, você tem que ser alguém na vida, mas ele não está minimamente interessado. E aí, como EAD, dispersa tudo. Você tá ali, tá ligado o notebook, mas ele tá olhando ali o celular dele, tá vendo rede social, tá fazendo outra coisa. Então, como eu disse para você, eu não vou achar só um bode expiatório, eu vou achar são vários os culpados. Então, é a falta de interesse do próprio aluno, é a forma de como ele tá aprendendo também, como ele tá sendo doutrinado, e isso quem faz para ele é a faculdade. E a faculdade, ela impõe uma determinada grade, né? Brinco com o meu assistente, o Dr. Vinícius, que na minha época era aula de segunda a sexta. E muitas das vezes eu tinha matérias obrigatórias que tinha que cursar os sábados. Hoje, os cursos deles, quando eu converso, dias de semana, dia sim, dia não. É culpa do aluno? Não é culpa do aluno. É a culpa da carga, da grade que foi imposta a ele. Então, assim, a gente vê esse lamentável índice de reprovação, que é altíssimo, tá, Felipe? Alguns anos atrás foram feito um estudo e estima-se que nós temos mais de 1 bilhão de bacharéis represados pelo exame de ordem. Mais de 1 milhão de bacharéis em direitos. Porque para prestar o exame de ordem, você tem que ser bacharel em direito. Então você tem mais de 1 milhão de alunos que se formaram, que não conseguiram se tornar advogados ou advogadas, porque não conseguiram passar no exame de ordem. Acho que tem estudantes que até desistem, né? Muitos. Eu conheço vários, tá? Porque como a gente leciona, então assim, eu vejo alunos capacitadíssimos. E é importante falar sobre isso, né? Porque o exame de ordem ele não é apenas técnica, não é apenas jurídico. Não é, eu vou estudar direito de família e direito tributário, vou estudar e vou passar. Ok. Eu vejo, né, muitos alunos competentes, sabem do que estão falando. Mas aí você tem outro aspecto, o aspecto psicológico e emocional na hora do exame. Então, se você não está capacitado, eu tenho alunos, né, que, professor, mas na hora do exame me dá um piriri danado.
Eu não consigo. Ou, professor, eu tenho crise de ansiedade. Tem a noite que eu não durmo, aí não consigo fazer o exame. Então, o exame, ele é dotado de 3 requisitos. O requisito de conhecimento jurídico, em todas as 20 matérias que o exame estabelece no edital. Psicológico, que você tem que estar bem consigo mesmo. E emocional. Porque se o teu emocional não está bem, vai respingar na sua capacitação física e na hora do exame de ordem você vai ter tremedeira, você vai ter uma dor de barriga, enfim, você vai ter uma dor de cabeça enorme, entre outros requisitos tão importantes para você estar bem para fazer o dia a dia. Então, talvez tudo isso justifique um número elevadíssimo de candidatos que, lamentavelmente, desistiram de ser advogado, desistiram dos seus sonhos, né? Mas o que a gente pode falar, não desista, persista, né? Comece a estudar. Eu tive um grande amigo, um irmão, inclusive, em Cristo, que morreu, né, na pandemia, com 37 anos, que ele ficou 20 anos, ele tinha formado no mesmo tempo que eu. E aí ele tinha outra profissão, mas nunca se dedicou para passar no exame de ordem. Então ele reprovava, fez um monte de exame. Até que quando ele, de fato, saiu daquele bom emprego que ele tinha, ele precisou da carteira para ser advogado, e aí ele não tinha. E aí focou, foi meu aluno, inclusive, né? Além de ser amigo, foi meu aluno, foi aprovado no exame, pouco tempo depois veio a pandemia, e ele morreu. Né? Então, enfim, mas tem que persistir, não pode desanimar, não.